Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós encontramos Jesus falando de medo e de anúncio da palavra. O medo que o anúncio da palavra poderia provocar. Porque, como Jesus deixa bem claro, os profetas são perseguidos. Ele já disse isso no trecho anterior a este. Os profetas, ao longo da história, foram mortos. Jesus, no jantar na casa do fariseu, denuncia os enganos dos fariseus e dos mestres da lei. E depois que ele sai do jantar, conforme foi lido nesses dias, eles passam a tentar armar alguma cilada para pegá-lo em alguma palavra. Então a condição do profeta é uma condição de risco. Dizer a palavra, segundo o que Deus espera, significa expor-se, atrair sobre si a perseguição dos homens. E por isso, quando Jesus está diante desta multidão, o trecho que nós ouvimos, na versão que ouvimos, diz: milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Muita gente. Mas o texto diz: Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. E falando aos discípulos, em primeiro lugar, ele fala de temer. Temer o quê? Temer não aqueles que podem matar o corpo, não os homens que perseguem os profetas e perseguem quem leva a palavra, mas temer aquele que enviou para que se pronunciasse essas palavras. Temer aquele que pode vos lançar no inferno, diz assim Jesus. O único cuidado que eles devem ter é com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus, que ele diz, é a hipocrisia. A hipocrisia significa ter uma realidade por dentro que não é aquela que a gente mostra. A hipocrisia é a falsidade. O hipócrita tem 2 caras. Ele fala isso sobre os fariseus. Os chama de hipócritas, porque eles gostam de ser cumprimentados, são prestigiados, estão nos primeiros lugares, mas por dentro é só injustiça, é só ganância. Então, Jesus diz para os seus discípulos: tomem cuidado com isso, tomem cuidado de serem verdadeiros, tomem cuidado de não serem hipócritas.
E ele vai insistir que, apesar da perseguição, não se deve temer os perseguidores. Muitas vezes ele diz isso no trecho que nós ouvimos. Não tenhais medo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Depois ele diz, não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? Quer dizer, pardais têm um preço muito baixo no mercado, custam muito pouco. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Deus não se esquece nem dos pardais que valem pouco e são vendidos a preço baixo no mercado. Deus não se esquece nem deles, quanto mais de vocês. Aí ele termina então dizendo, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. É claro que esta coragem, esse destemor, não está baseado no apego a esta vida. Eu não devo ter medo de ser morto na mão dos perseguidores por causa da palavra. Eu não devo ter medo. Mas com isso eu não posso dizer que isso não aconteça. A promessa não é de proteção diante das forças do mundo para a nossa integridade. Se fosse assim, os profetas não teriam sido mortos. A Igreja de Cristo não teria nascido aos pés do sangue dos mártires. Se fosse assim, os cristãos não teriam que sofrer nada hoje, poderiam confiar. Só poder, só glória, só vitória. Não é assim. O que Jesus assegura que é a razão para não ter medo é que nós não somos esquecidos por Deus, porque até os pardais que valem pouco não são esquecidos pelo Pai do céu. Quanto mais nós, como diz ele, que valeis mais do que muitos pardais. A palavra de Jesus não nos engana. Ela apenas desloca a nossa atenção das preocupações com a nossa segurança pessoal neste mundo para a nossa consciência e o nosso compromisso com Deus em ser portadores da verdade, começando pela autenticidade. Porque a verdade anunciada, antes de ser anunciada pelos nossos lábios, é anunciada pela realidade da nossa vida. E como Jesus diz, a verdade se impõe por ela mesma. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, nada de oculto que não venha a ser conhecido, nada dito na escuridão que não será ouvido à luz do dia. O que é dito ao pé do ouvido no quarto, que deverá ser proclamado sobre os telhados. A palavra de Deus não pode estar amordaçada. Os escolhidos, os discípulos de Jesus, são aqueles que recebem dele, em primeiro lugar, essa exortação. Rezemos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.